Salve, salve, Universo Narrado. Senta aí, velho. Pega um caderno, caneta, um capacete, porque hoje tem conteúdo, cara. A gente vai falar sobre rotação de cônicas. A ideia dessa aula aqui vai ser a gente construir juntos a matriz de rotação de sistemas de coordenadas e usar isso para simplificar a equação de uma cônica, eliminar o termo cruzado. André, o que você está falando? Pois é, vem cá, presta atenção. Qual que é a ideia? Qual que é a equação geral de uma cônica, né? É uma equação quadrática, então ela está aqui no segundo grau. Envolve um termo, eventualmente, né, x quadrado, y quadrado, um termo cruzado, x vezes y, e também, eventualmente, termos lineares, x, y e f, que seria um termo independente. Então, entenda que suas variáveis aqui são x e y. A, B, C, D, E e F são coeficientes, são números que você conhece. 3, 5, 17,3, entendeu? São números conhecidos. X e Y são as suas variáveis. E uma cônica, de modo geral, é uma equação que satisfaz isso. G de xy, dado por essa expressão, é igual a zero. Ax2 mais bxy mais cy quadrado, etc, etc. Isso aí dá zero. De modo geral, o que pode sair dessa equação? Várias coisas, a depender dos valores de A, de B, de C, D, E, F, enfim, a depender dos valores dos coeficientes. Por exemplo, suponha que os coeficientes sejam, por exemplo, aqui, ó, coeficiente A é zero, o coeficiente B é zero. Ou melhor, né, aqui, ó, isso aqui é zero e isso aqui é zero. O que você vai ter? Você vai ter um y que depende de x e x quadrado. Você vai ter uma parábola, uma equação do segundo grau, do tipo parábola, beleza? Tá, y igual a x2 mais bx mais c. Exato. Você pode ter, por exemplo, aqui, ó, ax2 mais cy2. Imagina que o a é igual ao c. Então, que é igual a 1. Então, você vai ter x2 mais y2 igual a alguma coisa. Seria tipo a equação de uma circunferência e tal. Então, enfim, todas as possibilidades que você tem estão descritas aqui embaixo. Tá? Então, isso aqui, de modo geral, pode dar um ponto, pode dar uma reta, pode dar um par de retas concorrentes, pode dar um par de retas paralelas, pode dar uma circunferência, pode dar uma parábola, pode dar uma elipse ou uma hipérbole. Então, de modo geral, são essas figuras que a gente chama de seções cônicas. Qual que é o nosso interesse aqui? O nosso interesse é o seguinte, olhando para a parada desse jeito, fica muito difícil de saber que tipo de figura é essa, né? Principalmente por conta desse cara, um termo que envolve x e y. E a gente só consegue sumir de fato com esse termo que envolve x e y através de uma rotação do sistema de coordenadas. Como assim? Exemplo, e esse aqui vai ser de interesse particular para a gente. Suponha que o que você tem é uma elipse. Aí você vai falar, tá, a equação de uma elipse eu sei qual que é. É um negócio desse tipo aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Essa é a equação de uma elipse. Então, na verdade, essa elipse aqui, nesse sistema de coordenadas x e y, não vai ter essa equação bonitinha, não. Não vai. Ela vai envolver, inclusive, esse termo cruzado, x, y e tal. Por quê? Porque a equação da elipse, ela só é desse jeito quando os seus eixos x e y estão alinhados com o eixo maior e o eixo menor da elipse. Aí a equação adquire esse formato, vamos dizer assim, mais enxugado, mais simples. Então, se você for escrever a equação dessa elipse nesse sistema de coordenadas x, y, vai ficar um negócio bem feio, vai ficar até meio difícil de você ver que é uma elipse, vai envolver esse termo cruzado, a equação não vai ter aquele formato conhecido, beleza? Qual que é então a sacada? Quando você tem uma equação de uma cônica de um jeito meio esquisito, tipo igual você tem aqui, a ideia é tentar fazer uma rotação no sistema de coordenadas. Então, você tinha aqui um eixo x e um eixo y. Pega esse sistema de coordenadas e gira de um certo ângulo θ, de modo que você consiga, então, alinhar os novos eixos x e y, que eu estou chamando de x barra e y barra, com o eixo maior e o eixo menor dessa elipse. Nesse novo sistema de coordenadas x e y, a elipse passa a ter uma equação mais simples. Nesse sistema de coordenadas, aqui sim, eu posso escrever a equação da elipse naquele formato conhecido. X barra quadrado sobre um coeficiente, mais y barra ao quadrado sobre outro coeficiente, isso é igual a 1. Faz sentido? Então, essa é a parada. É óbvio que em sistemas de coordenadas distintos, e a gente sempre está falando de coordenadas cartesianas o tempo inteiro, a equação de uma mesma curva, ela vai mudar se eu uso referenciais distintos, sistemas de coordenadas distintos para descrever essa curva. Beleza? Então, foca nisso. Nós não estamos girando a elipse ela está fixada. Tá. O que a gente está girando é o sistema de coordenadas para ele se adequar melhor àquela figura, no caso aqui, por exemplo, uma elipse, de modo que a equação fique mais simples.
E o que a gente vai fazer é isso, a gente vai operar uma rotação, uma mudança de sistema de coordenadas através de uma rotação para tentar eliminar esse termo cruzado, XY, que é o termo mais complicado, que normalmente dificulta a nossa vida em enxergar que tipo de figura é essa que a gente está lidando. Faz sentido? Pegou a ideia? Beleza, então vamos fazer isso. E você fala, tá, beleza, a ideia está posta aqui. Mas como que eu executo essa rotação? Então tá, vamos construir a matriz de rotação. Então, mais uma vez, olha o que eu tenho. Eu tenho um ponto P fixo no espaço. Ele tem coordenadas x e y no sistema preto, no sistema de coordenadas x e y. O que eu vou fazer é deixar esse ponto aí, a gente não vai mexer nele, e eu vou pegar e vou rotacionar meu sistema de coordenadas e vou achar as coordenadas desse ponto no novo sistema de coordenadas, que é o que está aqui embaixo. Fez sentido? Então eu girei o meu plano cartesiano de um ângulo θ, beleza? Então o novo eixo x está aqui, ó, x barra, foi rotacionado de θ aqui para cima, o novo eixo y também foi girado de θ, e aí a gente pode escrever as coordenadas desse ponto P. Como que eu acho a coordenada x? É só eu projetar ele aqui, ó, paralelamente ao eixo y, lá no eixo x. Então tá aqui, ó, essa coordenada que bate aqui é o nosso x barra, beleza? E como é que eu acho a coordenada y dele? Projeto esse ponto paralelamente ao novo eixo x, até bater lá no eixo y barra, pronto. Essa aqui é a coordenada y barra desse camarada. Pode ser? Pegou a ideia? Beleza, o que a gente vai fazer aqui então? Agora a gente vai brincar um pouquinho com o que está acontecendo, com os triângulos que aparecem, para tentar relacionar o x e y, as coordenadas antigas, com o x barra e y barra, as novas coordenadas, e eu vou relacionar isso através do ângulo θ, que é o parâmetro que define essa mudança de coordenadas aí, beleza? Que é uma rotação. Beleza, olha o que a gente vai fazer, para começar a brincadeira, vou dar até um zoom aqui, né? Olha só, aqui seria um ângulo de 90 menos θ, beleza? Tenta olhar para esse triângulo aqui, né? Então ali tem θ, aqui tem 90, então aqui é 90 menos θ, aqui também é 90 menos θ, lá em cima então vai ser θ. Vou deixar aqui, ó, colorido de roxo, ali vai ser θ. Aí você olha para isso e fala, cara, com essa informação você consegue descobrir quanto que vale esse pedacinho. Você vai ver já que isso vai ser importante. Como que você consegue descobrir isso? Bom, vamos equacionar aqui a tangente de θ. Deixa eu colocar aqui, ó. A tangente de θ, ela seria o quê? O cateto oposto, que é justamente esse pedacinho, vou chamar ele, sei lá, de K, beleza? Dividido pelo cateto adjacente. Só que o cateto adjacente é esse tamanho, e esse tamanho é justamente o y barra, não é? Aqui, ó, é a coordenada y barra desse cara, né? A distância dele até o eixo x barra, na verdade. Faz sentido? Beleza. Então, esse pedaço que é o K, ele seria y barra vezes a tangente de θ. Beleza? Vou até mudar aqui então, ó. Aqui onde a gente bateu é o nosso x barra. Beleza? Pode ser? Aí você olha para isso e fala, tá, o que mais você vai fazer com isso aí? Ó, você pode fazer o seguinte, ó, esse pedaço que aparece aqui, ó, vou colocar para você de roxo, por exemplo. Eu posso calcular o valor dele também. Eu vou chamar esse pedaço ali, eu chamei de K, vou chamar, sei lá, de P. Aplica, por exemplo, o cosseno de θ aqui, nesse triângulo retângulo aqui agora, beleza? Se você aplicar o cosseno de θ, você vai se dar conta que o cosseno de θ, ele vai ser a razão entre o cateto adjacente, que vai ser x, né, a coordenada x daquele cara, sem barra, né, no sistema de coordenadas antigo, então é a coordenada x, dividido pela hipotenusa, que é o nosso P. Então esse P, ele fica sendo x sobre o cosseno de θ. Pode ser? Você fala, cara, por que você está equacionando isso? Porque, vê se você concorda comigo, o P mais o K é o nosso x barra, né? O que é o x barra? O x barra é a coordenada, vai da origem até a posição x do ponto P, a posição x no novo sistema de coordenadas. Então, é isso que a gente vai escrever aqui agora. Então, esse pedacinho aqui, ó, que era o nosso K, somado com o P, vai dar o x barra. Então, deixa eu colocar aqui, ó, P mais K é igual a x barra. Como que fica isso, então? P é x sobre cosseno de θ, beleza? Mais K, que é, o K seria y barra vezes tangente, né? A gente não chegou a colocar aqui, vamos deixar ele aqui. Então, esse K, ele seria y barra vezes tangente de θ, que é seno sobre cosseno, né? Já vou escrever assim, porque eu acho que pode ser útil ali embaixo. Então, o K vai ser y barra tangente, ou seja, y barra seno sobre cosseno. Pode ser? Isso aqui, então, vai ser igual a x barra. Fechou? O que você pode fazer nessa equação? Multiplica os dois lados dela por cosseno de θ.
para você sumir com o denominador. Como vai ficar? Vai ficar aqui x mais y barra seno de θ é igual a x barra cosseno de θ. E agora, olha o que você tem aqui, ó, x é igual a x barra cosseno menos y barra seno. Isso aqui já é um negócio interessante pra gente. Por quê? Porque tá te falando quem que é o x dado x barra e dado y barra. E o θ, claro. Então, enfim, se eu sei as coordenadas dele no sistema com barra, eu vou descobrir a coordenada x no sistema sem barra. Enfim, basta eu achar agora também para o y e eu vou ter as equações que eu preciso. Então, guarda aí essa informação, beleza? Então, presta atenção nisso. Aqui relaciona a coordenada sem barra no sistema antigo com as coordenadas no novo sistema e o parâmetro da transformação, o parâmetro da mudança de coordenadas, que foi o ângulo θ. Beleza, guarda esse negócio aí. Vamos fazer então agora montar mais uma relação que relacione essas coordenadas. Agora vai ser uma que envolve então o y no sistema antigo. Bom, vamos lá. Olha o que eu vou fazer aqui então. Eu vou projetar esse cara aqui. Eu vou até fechar um triângulozinho aqui, ó. Quer ver? Vai ser esse triângulo aqui, ó. Quem que é, inclusive, esse cara de verde que eu tracei aqui agora, ó? Esse cara de verde que eu acabei de traçar, ele é o próprio x barra, né? É esse tamanho aqui, tá vendo? Ah, tá. Aqui tem um retângulo aqui, né? Isso. Então esse cara é o x barra. Beleza, deixa ele aí. O ângulo θ, ele aparece aqui, né? São ângulos alternos internos, se for para pensar aqui, ó. Horizontal, horizontal, e essas duas retas são paralelas. Então, esses ângulos têm que ser iguais. Fechou. Com isso, o que você consegue descobrir? Você consegue descobrir quanto que vale, ó, esse pedaço aqui. Lembrando que até aqui, ó, é y barra, né? Esse tamanho é y barra. A coordenada y no novo sistema de coordenadas daquele ponto. Beleza? Descobre quanto que é esse aqui, ó. Vou chamar de Q, esse pedacinho. Joga ali, ó, um cosseno de θ. Lembra que esse aqui é um triângulo retângulo. Tá? Então, o cosseno não, foi mal. Vou jogar uma tangente. A tangente de θ, ela seria cateto oposto, que seria o nosso Q, dividido pelo cateto adjacente, que seria o x barra. Então, esse Q, ele é x barra tangente de θ. Aí você vai falar, tá, por que você vai fazer isso? Porque olha só, esse pedaço daqui, ele é o quê? Esse pedaço todo, ele é o y, cara. Ele é a coordenada vertical no eixo y desse ponto P. O y é o sistema de coordenadas antigo. Lembra disso? Beleza. O que você poderia fazer aqui agora? Você poderia, por exemplo, então, ó, pegar esse triângulo aqui, que eu vou pintar de amarelo, que é um triângulo retângulo, e relacionar o y com a hipotenusa. Olha só, eu vou até destacar esse triângulo aqui pra gente, ó. Esse triângulo aqui é o seguinte. Aqui é y, beleza? Então isso aqui é a coordenada y no sistema antigo daquele ponto P. E aqui é Q mais y barra. Pode ser? Tá, então esse triângulo que eu estou colocando aqui é aquele triângulo que está destacado de amarelo ali. Beleza, lembra que esse ângulozinho é o θ, beleza? Que é o ângulo que a gente girou. O eixo y estava aqui, giro ele de θ, ele vem parar ali. Pode ser? Beleza, colocando isso aí, o que você vai fazer? Aplica aqui um cosseno de θ. O cosseno de θ, ele seria o cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que seria Q mais y barra. Q mais y barra. Ou seja, o seu y seria Q mais y barra, tudo isso vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ. Fechou? Então tá aqui, cara, y seria Q. Quem que é o Q? X barra tangente de θ. Então seria x barra tangente de θ, que é seno sobre cosseno, mais y barra, tudo isso vezes o cosseno de θ. Aí você vai distribuir esse cosseno de θ e vai descobrir então que o seu y vai ser igual a x barra seno, na hora que eu distribuo esse cosseno aqui, ele mata o denominador lá embaixo, mais y barra cosseno. Y barra cosseno. Beleza? Então aqui, cara, mais ou menos a gente construiu as relações que a gente queria. Então tá aqui, ó, eu tenho o x em função das coordenadas com barra, x barra, y barra, e eu tenho o y também em função desses caras. Se você quiser, você pode inverter essa equação e escrever o contrário. Escrever as coordenadas com barra em função das coordenadas antigas. Né? Então, enfim, basicamente aqui, o que você tem, né? Você tem toda a relação que você precisa. Quem é x e y, dado x barra, y barra, e o ângulo θ.
Você pode inverter e isolar x barra e y barra, e basicamente o que você constrói então é o seguinte, cara, dado um certo ponto P, se você tem as coordenadas dele num sistema, você consegue descobrir quais são as coordenadas dele num novo sistema, sabendo o parâmetro que define essa transformação de coordenadas, que no caso é o ângulo θ, já que a transformação de coordenadas é uma rotação. Faz sentido? Então a gente pode escrever essa relação de forma matricial e aí a gente constrói isso aqui que é a chamada matriz de rotação. Então na forma matricial você pode escrever assim, ó, xy é igual a x barra y barra vezes essa matriz aqui, e você pode verificar pelo produto de matrizes que dá igual. Então, por exemplo, aqui, ó, quem seria esse cara? Seria essa linha multiplicada por essa coluna, que daria x barra cosseno θ, que é o cara que aparece ali, e y barra vezes menos seno θ, que é esse cara que aparece aqui. Então o x realmente a gente recupera aquela primeira linha. Você pode fazer o produto aqui embaixo também, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então o y é x barra seno mais y barra cosseno. Beleza, de forma matricial, assim que seria. Isso aqui é chamada matriz de rotação, então é uma matriz importante de se conhecer. Mas eu nem vou trabalhar muito da forma matricial não, mas eu acho que como a gente já deduziu isso aqui, valeria a pena fazer esse comentário. Aí presta atenção aqui então, cara, continuando o raciocínio. Qual que é a nossa ideia, né? Vamos voltar pro problema. A gente fez um parênteses enorme aqui para construir essa rotação de eixos. Mas o nosso problema era o seguinte, cara. Nosso problema era que eu tinha uma equação complicada pra caramba, equação geral de uma cônica, que envolvia x quadrado, y quadrado, xy, vários termos. E olhando para ela desse jeito, fica muito complicado de saber o que está rolando, principalmente por conta desse cara, do termo xy. Então o nosso objetivo, cara, é pegar, eu tinha um sistema de coordenadas aqui, ó, deixa eu colocar de roxo, xy, e eu tinha uma figura, por exemplo, uma elipse. A ideia é tentar fazer uma rotação de modo a fazer o novo sistema de coordenadas se adequar de modo melhor à figura em questão, à cônica em questão. Se for, por exemplo, no caso, uma elipse, é fazer esse novo sistema de coordenadas estar alinhado com os eixos maior e menor dessa elipse, por exemplo. Isso significaria eliminar esse termo misto, o termo xy. Então é isso que a gente vai fazer. Basicamente eu vou escrever a equação da mesma figura, que é essa elipse, nós não estamos mudando a figura, eu vou fazer uma rotação de eixos e vou escrever essa mesma relação aqui. Só que no lugar de x ao quadrado, vai entrar um x barra ao quadrado. No lugar de xy, vai entrar aqui, ó, um x barra y barra. E por aí vai. E aí eu vou ter novos coeficientes, é claro, eu vou escrever a equação de um mesmo cara, mas num sistema de coordenadas diferente. Então, enfim, a equação vai mudar. Então eu vou ter um coeficiente que eu chamei de A', que é o termo que acompanha o x barra ao quadrado. Não necessariamente ele vai ser igual a. Aí eu vou ter aqui um B', etc e tal, e o que a gente vai querer vai ser falar que esse B' aqui, ó, tem que ser zero. A gente vai querer impor depois que ele esteja igual a zero. Ou seja, no novo sistema de coordenadas, x barra, y barra, eu não quero ter esse termo misto, que normalmente é o que dá algum trabalho pra gente. Sacou a ideia? E aí a gente vai tentar construir isso aqui, ver tudo que dá pra gente fazer de conta, e depois fazer alguns exemplos pra gente pegar a mãe, inclusive até uma aplicação física sobre esse negócio aí. Faz sentido? Então assim, o que a gente vai fazer? Cara, na boa, é braço mesmo. Como assim braço? Ó, você tem a equação aqui, você tem a equação aqui no sistema original, beleza? No sistema sem barra. O que você quer? Cara, aonde tem x, então, você vai colocar o quê? Você vai colocar isso aqui, o x e o y em função das novas coordenadas com barra. Exatamente, cara. Então, como que eu pego essa equação que está no sistema sem barra e coloco ela no sistema com barra? É só fazer a substituição. Pô, vai dar trabalho demais. Não, vai dar trabalho mesmo, mas vamos lá. Esse é o caminho. Então, olha só, o que é um g de x barra, y barra? É sempre onde aparecer aqui x e y, eu colocar em função desses caras aqui. Então, vou até deixar aqui, ó, o x é isso e o y é isso. Então, o x é dado por isso. Então, vamos lá. Então, aqui onde aparece x quadrado, quem que é x? É essa expressão aqui, ó. Então, é isso aqui ao quadrado. Então, ax quadrado. Beleza. Mais b, xy. O que é xy? Então, é o produto dessas duas coisas. O x é isso aqui, beleza? O x é isso aqui. E o y, aqui, ó, bxy. O y é dado por essa expressão aqui. Faz sentido ou não? Então, eu vou fazer isso em tudo, cara. Tudo onde aparece x e y, você vai escrever em termos desses caras aqui. Deixa eu jogar esse cara um pouquinho mais para baixo aqui. Vamos lá, aqui, ó. Beleza, então daqui. bxy seria esse termo. Vou colocar aqui, ó, b. xy, o y é igual a isso aqui. Beleza? bxy já foi, mais cy quadrado, c vezes y ao quadrado, ou seja, y é isso aqui, né?
Então é esse termo ao quadrado, beleza? Deixa eu jogar um pouquinho mais para um canto aqui. Você falando, não, vai ficar gigantesco isso aí. Não, vai ficar feio, velho. Mas nós vamos conseguir chegar num resultado legal aqui. Então c y quadrado, então foi, cy quadrado foi, mais dx, quem que é o x? X é esse termo, né? Ah, x2 aqui, ó. X é esse termo, dx, mais y mais f. É y, então vamos lá, quem que é o y, né? O y seria esse termo aqui, né? Esse aqui é y mais f, tudo isso é igual a zero. Pronto. Essa é a equação da sua cônica, beleza? No novo sistema de coordenadas. Então assim, o que eu fiz, cara? Simplesmente onde eu tinha x, eu já tenho uma equação, a gente construiu, né? Uma equação que me dá o x em função do x barra e y barra. E o θ a princípio é um ângulo qualquer, você pode escolher qual é o θ. Posso gerar de 10 graus, 30 graus, 73 graus. Daqui a pouco a gente vai querer fazer é escolher qual o ângulo θ que é bom de gerar para que a gente elimine o termo misto e a gente tenha uma equação um pouquinho mais simples. Sacou a ideia? Então assim, é conta mesmo por enquanto? Não, por enquanto é conta, cara, não tem pra onde correr não. Então vamos lá, ó. Como é que ficaria isso aí? Então ia ficar A que multiplica. Aí que seria um produto notável, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes primeiro vezes segundo. Então, quadrado do primeiro seria x barra quadrado, cosseno quadrado de θ, não é? Aí isso aqui é uma subtração. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que seria um negócio desse tipo. X barra, y barra, seno θ, cosseno θ, não é? X barra, y barra, seno θ, cosseno θ, mais o quadrado segundo, que seria y barra quadrado, cosseno ao quadrado de θ. E tudo isso aqui está multiplicado pelo a, que era o coeficiente do x ao quadrado na equação original. Então você pode só colocar aqui, ó, um a em todo mundo. Então vai ter um a aqui, aqui também, ó, vai ter um a. Vamos colocar aqui, ó, a. E aqui também a gente vai colocar um a. Então, enfim, simplesmente aparece um a multiplicando todo mundo, porque o a estava multiplicando aquele parênteses. Beleza, então, cara, o que eu fiz aqui foi pegar o primeiro termo. Pois é, vamos lá, vamos pro próximo. Mais. Eu vou pegar, então, aqui, ó, vou até marcando quais que a gente já pegou. Então, ó, já peguei esse cara. Vou pegar esse aqui, que ele vai ser bem parecido, tá? Então, vai ser o quê, ó? Como é que fica essa expressão aqui dentro? Ó, vamos escrever. Seria quadrado primeiro, então, x barra quadrado, seno quadrado de θ, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar x barra, y barra, seno, cosseno. E aí, mais quadrado segundo, que ia ficar, então, um y barra quadrado. Tá até acabando espaço aqui, né? Y barra quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Pode ser? Beleza, só que eu vou ter que multiplicar esse parênteses inteiro por c, então vai aparecer um fator c aqui, ó, em cada cara desses aí. Então, beleza. Deixa eu pegar aqui, já peguei quem que é esse cara, vamos colocar ele aqui. Tá ele aí, beleza? Tá. Aí, vamos lá, vamos pegar outros termos. Aí a gente vai ter aqui agora, ó, vamos lá. Agora vai ter um terminho mais complicado, que é esse aqui, ó, beleza? Tá, como é que fica? X barra quadrado, seno θ, cosseno θ, beleza? Então, você vai ter aqui um x barra quadrado, seno de θ, cosseno de θ, mais, então, vezes d ainda, né? Vezes d. Todos os termos aqui, ó, vão aparecer com um d, beleza? Então, d vezes. Então, você vai ter x barra cosseno vezes y barra cosseno. Então, vai dar x barra y barra cosseno quadrado. Então, você vai ter um x barra y barra cosseno ao quadrado, mais, beleza? Então, agora eu vou ter esse vezes esse. Então, vai dar x barra y barra seno ao quadrado negativo com o b multiplicando. Coloquei d aqui, mas é b, né, pessoal? É b que multiplica, b e b. Então, o novo termo fica negativo e ele é o quê? X barra y barra seno ao quadrado, né? b que multiplica x barra y barra seno ao quadrado, mais agora o último termo, que é isso vezes isso. Então, vai dar negativo, y barra vezes y barra quadrado, seno, cosseno, mais o b lá. Beleza. Então, você vai ter y barra ao quadrado, seno, cosseno, e o b aqui, que multiplica esse negócio todo. Você fala, meu Deus do céu, e ainda tem esses termos aqui da última linha.
Você fala, velho, não vai ter como fazer essa conta, não. Não, vai ter como fazer essa conta, velho. Mas é meio bizarro mesmo, é até bom a gente ir no sapatinho pra gente não errar, porque errar um negocinho aqui, velho, vai dar um prejuízo lá na frente, ó. 3 linhas aqui a expressão matemática. Beleza, mas agora sim, finalmente, o último termo, que eu vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V, vou só jogar ele aqui, ó. O último termo seria isso, então é só distribuir. Então é D vezes x barra cosseno, e depois o D também, ele está multiplicando esse outro cara, D vezes y barra seno. Então vai ter um fator D aqui. Beleza, mais E vezes x barra seno, então seria isso aqui, ó, E vezes x barra seno, e aí a gente vai ter mais o E também, vezes y barra cosseno, mais o F não muda. Tudo isso é igual a zero, né? Pronto, Essa aqui é a equação, meus amigos, da nossa cônica rotacionada. Eu falei no início lá que era para 20 capacete, né, velho? Tá, o que a gente fez assim? A gente fez pouca coisa, na verdade. A única coisa que a gente fez, velho, foi pegar essa equação e aonde tinha x e y, eu substituí por x barra e y barra, que são o que eu tenho aqui então, né? É a mesma figura, só que num sistema de coordenada diferente. Cara, só isso que a gente fez. Beleza? Deu um trabalhão, mas assim, é simples de entender o que foi feito. O que eu vou escrever? Eu vou tentar escrever isso aqui nesse formato. Então eu vou juntar tudo que tem x barra ao quadrado, tudo que tem y barra ao quadrado, tudo que tem x, tudo que tem y. Vou tentar juntar isso tudo para colocar num formato um pouquinho mais amigável. Então aqui, ó, já vamos tentar ir grifando, porque é muita coisa, ó. O que tem x barra ao quadrado? Aqui tem x barra ao quadrado, aqui tem x barra ao quadrado. Vamos ver aonde mais, né? X barra ao quadrado. Aqui tem x barra ao quadrado e só, né? Acho que é isso. Beleza. Então, como é que fica? Deixa eu ver cosseno ao quadrado. Tá, beleza. Então, vai ficar o seguinte, ó. Quem que vai ser o coeficiente do x barra ao quadrado? Deixa eu até colocar aqui também, ó, uma divisão, pra gente saber que a gente está começando outra linha. Então, ia ser o seguinte, ó. Se eu fatoro um x barra ao quadrado, vai ficar a cosseno ao quadrado mais b seno cosseno. Então, ó, a cosseno ao quadrado mais b seno cosseno mais c seno ao quadrado. Tudo isso vezes x barra ao quadrado, né? Aqui, ó, é c seno ao quadrado, é esse cara. Beleza, juntamos aqui então, vou colocar de amarelinho. Tudo que tem x barra ao quadrado, tá bom? Beleza, vamos dar sequência então. Vamos fazer a mesma coisa com o y barra ao quadrado. Então aqui tem y barra ao quadrado, aqui também tem. O que mais? Y barra ao quadrado, ó, aqui também tem, correto? Beleza, deixa eu só conferir um negócio aqui. Onde que aparece esse y? Ah, tá. Onde aparece o y barra ao quadrado, na segunda vez, ele vem daqui, ó. Y barra, beleza. Onde aparece com o termo b, né? Tá. Só um detalhe aqui, pessoal. Aqui, ó, esse mais b, ele seria, na verdade, menos b, né? Y barra ao quadrado seno cosseno. Por quê? Porque ele é esse produto aqui, ó. Menos y barra seno vezes y barra cosseno. Ah, tá. Então fica y barra vezes y barra quadrado, seno vezes cosseno, porém tem um sinal de negativo. Olha a tretinha, velho, que eu saquei ele agora. Então aqui é um menos. Pô, isso aí faz diferença toda? Aqui, ó. Então aqui é um sinal negativo, tá bom? Então tá. Corrigido isso, vamos lá. Mais, vamos colocar o termo então, que vai ser o quê? A cosseno quadrado menos b seno cosseno. Então, ó, A é cosseno quadrado. Deixa eu ver. É A cosseno ao quadrado mesmo? Eu acho que isso aqui é um A seno ao quadrado, hein? Deixa eu ver. Vem daqui, ó. Acompanha. É seno ao quadrado, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui eu vacilei. Aqui é um seno ao quadrado. Por quê? Porque é o produto notável disso aqui. Então, quadrado primeiro, x barra quadrado, cosseno ao quadrado. Tá aqui. 2 vezes primeiro vezes segundo. 2x barra cosseno, y barra seno. 2x barra cosseno, y barra seno. Mais quadrado segundo. Y barra quadrado, seno quadrado. Pode ser? Então, aqui, na verdade, tome esse cuidado, que é um seno ao quadrado. Nossa, pois é, velho. Vai vendo aí, a conta é longa. Então, tá. Então, fatorando tudo, isso aqui vai dar um A vezes seno ao quadrado, menos 2b seno cosseno, mais c vezes cosseno ao quadrado, tudo isso vezes y barra ao quadrado. Não é isso?
mais, aqui ó, C vezes cosseno ao quadrado. Pode ser? Beleza, o que mais? Vamos juntar aí também os termos cruzados, todos os termos que tem x barra, y barra. Então seria esse e esse aqui, né? Muito termo, hein? Pois é. Então, esse aqui vai cortar. Não vai cortar não, né? Aqui tem um A e aqui tem um C. Cuidado, achei que ia cortar, mas não vai não. Então tá, juntando todos esses termos, você vai ter o seguinte, ó. Então, você vai ter aqui, ó. Aqui, se você fatora um x barra y barra, você pode fatorar um 2 seno cosseno, vai ficar C menos A. Beleza? Então, 2 seno cosseno que multiplica C menos A. Pode ser? Então, juntei esses dois termos aqui. Um tem um menos A e o outro tem um mais C. Fatorei o x barra e y barra para fora. E aí tem esses dois aqui ainda, que dá para você fatorar um B. Então, olha só como é que vai ficar, ó. Aqui tudo isso vezes x barra, y barra. Beleza? Então, tá aqui. Quem que é o outro termo que sobrou ali? O outro termo que sobra, velho, depois é... Cadê aqui, ó? É B cosseno quadrado menos B seno ao quadrado. Ou, se você preferir, ele é B que multiplica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Pode ser? Só que isso aqui, cara, pelo arco dobro, isso aqui é o cosseno de 2θ, tá? O cosseno de 2θ, do dobro de um ângulo, é justamente isso. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então, assim, já dá para você dar uma simplificada. No lugar desse cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, é um B cosseno de 2θ. Beleza? Então, tá aí o termo cruzado. E aí você pode colocar os outros termos, então. Você pode juntar os termos que tem x barra apenas. Vamos pegar aqui, sei lá, de vermelho. Então, quem tem x barra é esse cara. Depois, os termos que só tem y barra, que seria esse e esse. E o f é um termo que, pelo visto, fica inalterado. Então, aqui, ó, quem só tem y barra, a gente junta aqui. Então, tá, vamos começar com o x barra, né? Quem tem só x barra vai ficar d cosseno mais e seno. Então, d cosseno mais e seno. Isso aí vezes x barra sem tal ao quadrado, beleza? Tá. Aí você pega agora o termo que só tem y barra, de roxo. O termo que só tem y barra seria e cosseno menos d seno. Beleza? Então seria um e cosseno menos d seno vezes y barra mais o f. Tudo isso é igual a zero. Então você vê que aqui, cara, eu só rearranjei os termos, tá? E aí uma coisa você percebeu, o termo f ele fica inalterado, né? O termo independente ele não mexe. Então basicamente o que você tem, cara? Você meio que reescreveu a equação agora e juntou os termos no novo sistema de coordenadas. Então você tem uma equação desse tipo, ó. A' vezes x barra quadrado mais b' x barra y barra mais c' y barra mais d' x barra mais e' y barra mais f' é igual a zero. Você concorda? É exatamente uma equação desse tipo que a gente construiu. Um coeficiente que multiplica o x barra ao quadrado. Quem que é esse coeficiente? A'. É isso. Por que eu chamei de A'? Só para ficar parecido com a cara da equação original. A equação original é ax2 mais bxy mais cy2. O que eu falei é que a gente escreveu uma equação idêntica, só que no sistema de coordenadas x barra y barra. E aí eu ia ter um coeficiente que multiplicava o x barra quadrado, e aí para ficar parecido eu dei os nomes de A', B', C', D', são os coeficientes que multiplicam os termos x2, xy, y2, igualzinho na equação original, porém no novo sistema de coordenadas, sacou? Ah, tá. O que seria então, por exemplo, seu C', o termo do y barra quadrado? O y barra quadrado tá aqui, o C' seria isso que tá aqui, sacou a ideia? O único termo que fica, quem seria seu D', né? Seu D' é o termo do x barra, é esse cara. Enfim, o único termo que fica de fato inalterado é o f, né? O f não muda, é o termo independente. Então você pode escrever, eu já escrevi isso aqui, vou colocar para você, quem que é o seu A', é esse cara, B', o segundo coeficiente, na verdade o B' seria esse aqui, né? É o do termo cruzado, depois o C', etc, e por aí vai. Então, tá aqui, ó, as nossas relações, beleza? Então, o A', ele é A cosseno quadrado mais B seno cosseno mais C seno ao quadrado. De onde que veio isso aqui, ó?
A cosseno ao quadrado, mais B seno cosseno, mais C seno ao quadrado, enfim, beleza. Quem que é o B'? Toma cuidado aqui, porque o B', ele é o termo o coeficiente do termo cruzado, né? X barra, Y barra. Então, esse cara aqui, por exemplo, ó, seria o nosso B'. Faz sentido ou não? Então, vamos ver ali, ó. Quem que é o nosso B'? Tá aqui, ó. C menos A, seno de 2θ, mais B cosseno de 2θ. Por que tá assim? C menos A, seno de 2θ. É porque isso aqui, 2 seno cosseno, também é o arco dobro para o seno. Isso aqui é igual ao seno de 2θ, tá? Então foi só isso que foi feito. Então tá, seno de 2θ vezes C menos A, mais B cosseno de 2θ. Beleza? Então aqui o C menos A. Aí, enfim, o termo C', depois o D', depois o E' e o F é o cara que não muda. Pode ser? O que a gente vai querer fazer? Como eu tinha dito, aliás, algumas coisas são importantes da gente notar. Que é o quê? Primeiro, é o seguinte, ó, quanto que vale A' mais C'? Olha que interessante, soma isso aqui, né? A' é esse cara, C' é esse cara. Se você somar esses camaradas, vamos colocar essa equação aqui, ó, vamos lá. Joga ela aqui. A' mais C' é isso, deixa eu jogar isso aqui fora, mais isso. Cara, olha o que vai rolar. Se você faz essa soma aqui, o que você tem? B seno cosseno com menos B seno cosseno corta. Você vai ter A que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então é A vezes 1. Mais C que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então C vezes 1. Então isso aqui vai dar A mais C. Então olha que interessante. O A' mais C' é igual a A mais C. Então você mudou o sistema de coordenadas, você mudou o valor de todos os coeficientes, exceto o F, que era o coeficiente dependente, você mudou A, você mudou C, porém a soma AC fica constante. A mais C é igual a A' mais C'. Essa soma é um invariante. Eu rotacionei, tudo mudou, mas a soma dos coeficientes A e C, para qualquer ângulo que você gerar, ela fica fixa. Isso pode eventualmente ser importante. Então, uma coisa interessante de se observar, deixa eu colocar então o primeiro aspecto, tá? A soma dos coeficientes A e C, né? Do coeficiente x² e y², fica constante. E a outra coisa que a gente gostaria aqui, então, tá, beleza, eu tenho isso daí e tal, mas o nosso interesse mesmo, você lembra qual que era? O nosso interesse era sumir com esse cara. Era fazer o B' C igual a 0, porque é ele que gera complicação pra gente, né? O termo cruzado, x e y e tal, que atrapalha e ele surge por conta da rotação. A gente acabou de ver. Eu posso escolher um ângulo específico de modo que eu faço o B' ser igual a 0. Então, se eu tenho uma cônica e eu rotaciono ela, essa rotação faz aparecer o termo cruzado XY, justamente porque eu consigo eliminar esse termo só com uma rotação, que é o que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu quero desaparecer então com o termo cruzado, né, o coeficiente dele é o B, então eu quero falar que esse cara tem que zerar. Então, copia lá, vamos lá. Quem que é o B', né? O B' é igual a isso aqui. Então, fala que esse negócio tem que ser 0. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. O que significa, cara? Significa dizer que joga esse cara para o lado de lá, então troca o sinal de C menos A, fica A menos C, vezes seno de 2θ é igual a B vezes cosseno de 2θ. Com isso, o que você tem aqui? Ó? O seno de 2θ dividido pelo cosseno, isso tem que ser o quê? B sobre A menos C. Então, peraí, o que você acabou de descobrir? Que para você zerar o coeficiente B', que é o do termo cruzado, basta você girar de um certo ângulo, tal que a tangente do dobro desse ângulo, né, seno sobre cosseno, seja igual a isso aqui, B sobre A menos C. Era aqui que a gente queria chegar. Vamos extrair aqui, velho, o que isso significa. Olha o que a gente descobriu. Eu descobri que eu posso pegar aquela cônica nossa, qualquer que seja a cônica, então lembra, poderia ser uma elipse, uma hipérbole, qualquer que seja a cônica, eu consigo reescrever essa mesma equação num novo sistema de coordenadas, nesse formato aqui. E eu acabei de ver que eu consigo eliminar o termo cruzado, xy, através de uma rotação. Basta eu rotacionar os eixos desse ângulo aqui, do ângulo θ, tal que a tangente de 2θ seja igual a B sobre A menos C. O que é B, A e C? B, A e C são valores conhecidos, são os coeficientes da sua equação original. A gente está partindo do pressuposto que a gente conhece eles, então B, A e C você conhece. Conhecendo eles, você consegue calcular aqui, ó, fazendo B sobre A menos C, você consegue descobrir qual é o ângulo que você tem que rotacionar
para o termo misto desaparecer. Ou seja, qual é o ângulo que você tem que rotacionar para que o seu novo sistema de coordenadas esteja mais bem assentado em relação aos parâmetros da sua cônica. Se for, por exemplo, uma elipse, o que você está fazendo é escolher o ângulo de rotação de tal maneira que esse sistema de coordenadas ele passe a ficar alinhado com os eixos maiores e menores daquela elipse. Sacou a ideia? Então, peraí, por meio de uma rotação eu consigo eliminar esse termo cruzado. Então, esse termo cruzado ele surge pelo fato dessa elipse, ela não está alinhada aqui, ó, com os eixos x e y originais. Ah, tá. Então, essa elipse ela está rotacionada em relação aos eixos x e y. Então, através de uma rotação, eu consigo fazer esse eixo, esse termo sumir. Faz sentido ou não? E qual rotação é essa? Está calculado aqui, então. Você tem que rotacionar desse ângulo para o negócio dar certo. Algumas aplicações aqui, porque eu sei que isso aqui pode ser um tanto quanto abstrato. Presta atenção no raciocínio aqui. Qual que é a ideia? A ideia aqui é a seguinte, vamos lá. Exemplo, te dei essa equação aqui. 4x² menos raiz de 3xy mais 5y² menos 9 igual a 0. Aí você olha para isso e fala, o quê? O que é isso? Que negócio esquisito, né? Pois é, vamos descobrir o que vem a ser esse negócio aqui. Então, primeiro, como que você faz para sumir com esse termo cruzado? Então, você tem que rotacionar, fazer uma rotação de um ângulo tal que a tangente do dobro desse ângulo seja isso aqui, ó, B sobre A menos C. É isso mesmo? B sobre A menos C. Quem são os coeficientes A, B e C? Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, pois D, E, F, né? D e E, no caso, são zeros, né? Não tem o termo X e Y de primeira ordem, né? Enfim, beleza. Então, tá aqui. Deixa assim. O que seria o seu B? O seu B, ele é menos raiz de 3. Seu B, ele é menos raiz de 3. O que seria seu A? Seu A seria 4 e o seu C seria 5, beleza? Então isso aqui vai dar o quê? 4 menos 5 menos 1. Menos raiz de 3 sobre menos 1 dá raiz de 3. Ah, então já descobri quem que é o meu 2θ. Qual que é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3? 60 graus. Ou seja, quem que tem que ser o seu θ? 30. Então o que isso quer dizer? Cara, essa equação, ela está num certo sistema de coordenadas cartesianas XY. Gira esse sistema de 30 graus que você vai conseguir assentar e adequar melhor o seu sistema de coordenadas às simetrias dessa cônica. E você consegue descobrir que cônica é essa. Aí você poderia falar, tá, como que eu descubro, por exemplo, que cônica é essa? Cara, bom, você já sabe o seguinte, quer dizer, você pode pegar essa lista gigantesca aqui e calcular cada coeficiente dessa sua cônica no novo sistema de coordenadas. Por quê? Porque olha só, você sabe quem que é o A, né? O A tá aqui, o A é esse cara, vou até colocar o A aqui, ó, para esse carinha aqui, quem são os coeficientes, né? Então vamos botar a lista deles aqui, ó. O A é igual a 4, o B é igual a menos raiz de 3, o C é igual a 5, o D é igual a E, que é igual a 0, que é o termo linear x e y, né? E o F é menos 9. Então, enfim, dado a equação de uma cônica, você tem todos os coeficientes dela, beleza? F é menos 9. Perfeito? Tá. Então, se você conhece quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, se você já sabe quem que é o θ, você pode jogar aqui, cara, e descobrir todo mundo. Descobrir quem que é o A', quem que é o B', você pode descobrir todos os caras. É um jeito de você fazer. Um outro jeito de você fazer é tentar usar, por exemplo, algumas sacadas, tipo essa aqui. Ou essa outra aqui, né, que relaciona A, C e B, esse tipo de coisa. Faz sentido? Então, enfim, talvez seja mais fácil de fazer assim. Então, por exemplo, vamos tentar fazer dessa forma, né? Deixa eu pegar e desmanchar esse tanto de coisa aqui, apesar de que funcionaria, tá? Fazer o cálculo desse jeito. Basicamente, o que você sabe, cara? Que agora você tem a equação dessa cônica da seguinte forma, ó. A' vezes x barra quadrado mais b' vezes x barra y barra mais c' y barra quadrado mais o f' é igual a 0. Beleza? Por que os outros termos não vão ter? Porque lembra que o D e o E, eles já são nulos. Se o D e o E já são nulos, volta naquela lista lá. Cadê a nossa lista? Tá aqui, ó. Se o D e o E são nulos, quem que é o D'? O D' depende do D, que é 0, e do E, que é 0. Então, ele também vai ser 0. Tá. O E' depende do D, que é 0, e do E, que é 0. Então, ele também vai ser 0. Então, enfim, se os dois termos lineares, né, de x e y são 0, depois da rotação, eles também continuam nulos, tá? Então, o D' e o E' continuam sendo igual a 0. Beleza? Então, assim, o nosso problema, ele consiste em descobrir duas coisas, na verdade, né? Ele consiste em descobrir o A' e o C'. Por quê? Porque o B' eu já sei que é 0.
Por que o B' é zero? Porque esse ângulo que a gente gira, tal que a tangente de 2θ é B sobre A menos C, já é o ângulo de giro para que o B' se anule, né? É o ângulo de giro para que o B' dê zero. Faz sentido ou não? Concorda? Pô, é verdade. Então tá, então com isso, o nosso problema consiste simplesmente em descobrir quem que é A' e quem que é C'. O que você sabe? Ó, eu sei que A' mais C' tem que ser igual a A mais C. Vamos colocar aqui, ó, duas equações. Primeiro, então, ó, A' mais C', que são os caras que você quer descobrir, tem que ser igual a A mais C. Só que A mais C, você sabe quanto é? A mais C é 4 mais 5, 9. Beleza. Então, isso aqui é 4 mais 5, que é igual a 9. O F' lembra que ele é igual a F, né? Não muda. Então, isso aqui é menos 9, que ó, é igual a F, tá de boa? E agora, velho, você já sabe quem que é A' mais C', basta você descobrir um dos dois. Ou talvez, quem sabe aí, achar uma equação para, sei lá, A' menos C'. Quanto que vale A' menos C'? Cara, você pode fazer essa conta aqui, ó. A' tá aqui e C' também. Vamos fazer essa conta aí? Ó, A' menos C' seria, opa, tá aqui, ó. Seria essa equação menos a de baixo. Vamos ver quanto que daria, né? Então, uma menos a outra. Então, ia dar A vezes cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, que é o cosseno de 2θ. Aí aqui vai ficar isso menos o cara de baixo, então vai ficar 2 vezes o cara de baixo, 2b seno cosseno. Só que 2 seno cosseno é o seno de 2θ. Beleza. E aqui, c seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, que é menos c, que multiplica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, que é o cosseno de 2θ. Beleza, então olha o que você pode juntar ainda. Você pode juntar o cosseno de 2θ, e aí você pode falar que A' menos C' é igual a A menos C vezes o cosseno de 2θ, beleza? Mais B vezes o seno de 2θ. Faz sentido ou não? Então, você sempre pode usar, cara, esse sisteminha aqui de duas equações e duas incógnitas para descobrir os coeficientes A e C, sem precisar usar aquelas equações gigantescas. Você pode deixar isso aqui guardado. Então, você sabe que a soma A mais C nunca muda e que a diferença entre A' e C' é igual a diferença entre A e C vezes o cosseno de 2θ mais B vezes o seno de 2θ. Que vai dar quanto esse negócio aqui? Que vai dar, ó, A menos C. Então, você faz a conta, ó. A, 4 menos C, 5. Então, vai dar menos 1. Então, isso aqui é menos 1 vezes cosseno de 2θ. Seria cosseno de 60, que é meio. Cosseno de 60, que é meio. Mais B, que é menos raiz de 3, né? Então, mais B, que é menos raiz de 3, vezes o seno de 2θ, seno de 60. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, quanto que vai dar essa parada aí? Vai dar menos meio, que é a mesma coisa que menos 2/4 aqui, né? E aqui você vai ter menos 3 meios. Não, pode deixar assim mesmo, né? Menos meio, menos 3 meios, vai dar menos 4 meios, né? Menos 4 sobre 2, que é menos 2. Beleza, então, como eu disse, agora é simplesmente resolver um sisteminha. Qual que é o seu sisteminha? Tá aqui, ó. A' mais C' tem que ser 9, beleza? E ao mesmo tempo, a diferença entre A' e C' tem que ser menos 2. Beleza. Soma, por exemplo, essas equações aí e você descobre o A'. Você vai ter que 2A' é igual a 9 menos 2, 7. Beleza, então você acabou de descobrir que o A' é igual a 7. Opa. E o C' você descobre, então, por exemplo, substituindo aqui, C' é 9 menos A', 9 menos 7, que é 2, beleza? Então, você vai ter que o C' é igual a 2. Faz sentido? Vamos ver se está certo aqui essas duas equações, se elas estão sendo satisfeitas, né? A' mais C', 7 mais 2, 9, correto? E A' menos C', 7 menos 2. Não, então aqui deu um erro de um sinal, né? 7 menos 2 está dando 5, na verdade. Pera aí, erramos alguma coisa, deixa eu ver. Quando você soma 2A'... tá, é 7 sobre 2, né? Esqueci de dividir por 2. Então, quando eu somo aqui, 2A' é igual a 7. Então, A' é 7 sobre 2, beleza. E o C', então, vai ser 9 menos 7 sobre 2. Então, 9 menos 7 sobre 2. 9 é 18 sobre 2. Então, é 18 menos 7, tudo isso dividido por 2, beleza? Então, vai dar 12, não é isso? 12, isso, beleza. Só que, pera aí, deixa eu só ver um negócio. Tá certo. Então, você tem o coeficiente A'. E se você tem o coeficiente C',
Morreu. Você tem quem que é a equação da sua cônica no novo sistema de coordenadas. Pode ser? Então, fechou. Então, como é que era aqui a conta? Era 18 menos 7 dividido por 2. Então, não, 18 menos 6 daria 12, né? Isso vai dar 11, na verdade. Então, tá, 11 dividido por 2. Fechou? Cara, então morreu. Com isso aqui, você tem exatamente qual que é a equação da sua cônica, né? Então, vamos dar um jeito de colocar ela aqui. Deixa eu subir com essa conta aqui para cima. Essas duas aqui, beleza? Então, a sua cônica vamos colocar ela aqui, ó, só copiar e colar, beleza? Como que é, né, a equação dessa parada aqui no novo sistema de coordenadas? Seria o seguinte, ó, esse termo já é 0, o A' calculamos, é 7 sobre 2, então isso aqui é 7 sobre 2, C' calculamos também, 11 sobre 2, F' é menos 9, que jogando para o lado de lá, fica um 9 positivo. Multiplica tudo por 2. Então, o 2 some daqui, 9 vezes 2 vai dar 18. Pode ser ou não? 18. E aí você pode dividir os dois lados da equação por 7 vezes 11. Dividindo por 7 vezes 11, aliás, né, o ideal é dividir tudo por 18, né? Divide tudo por 18 para fazer aparecer um número 1 aqui, né? Então, aqui vai ficar 7 sobre 18, 11 sobre 18 é igual a 1. Cara, então isso aqui é a equação de uma elipse, né? Isso aqui é exatamente a equação de uma elipse, em que o A é o inverso disso, né? O tamanho do eixo maior, e o B é o inverso disso, o eixo menor, ou maior e menor, tanto faz. Enfim, o que é o importante aqui, né? Onde que a gente queria chegar? A grande ideia era, cara, esse processo todo, ele serve para você conseguir saber que tipo de equação é essa. Batendo o olho nisso aqui, você fala, velho, o que é isso? Não faço a menor ideia. Agora você acabou de descobrir. Isso aqui, se você for considerar x e y horizontal e vertical, é uma elipse rotacionada de 30 graus e você tem, inclusive, quem que é o eixo maior e o eixo menor dessa elipse. Então, acho que vale a pena a gente fazer um desenho disso aqui, ó. Se liga só. Já vou comentar sobre uma aplicação aqui na física, mas, por enquanto, deixa eu desmanchar aqui. Opa. Beleza, se liga aqui, ó. Basicamente, então, ó, essa equação nossa, deixa eu jogar ela aqui, ó. Vou colocar no formato mais usual que a gente tem, né? Que é da seguinte maneira, ó. Então, seria x barra ao quadrado dividido por 18 sobre 7. Ou, se você preferir, dividido pela raiz de 18 sobre 7 ao quadrado. Beleza, então tá aí. X barra ao quadrado dividido por isso, mais y barra ao quadrado dividido pela raiz de 18 sobre 11 ao quadrado. Por que você está colocando assim? Isso tudo é igual a 1. Só para ficar num jeitinho mais comum, né? O que é a raiz quadrada de um número ao quadrado? É a própria coisa. E dividir por 18 sobre 7 é a mesma coisa que multiplicar por 7 sobre 18. É porque assim a gente deixa naquele formato que a gente está bem acostumado. Ó, x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado é igual a 1. Equação reduzida de uma elipse de eixos maior e menor, A e B. Beleza? Só que no caso isso aqui não vale para x e y. Vale para x barra e y barra, né? No novo sistema de coordenadas. Pode ser ou não. Ou seja, basicamente, qual que era a ideia? Você tinha lá seu sistema de coordenadas x e y. Só para a gente amarrar aqui então e ver o que a gente fez. O y está aqui e o x está aqui. O que você fez? E você tinha uma elipse, né? O que você fez foi rotacionar esse sistema de coordenadas de 30 graus. Então, o seu x barra está aqui, você subiu 30, e o seu y barra está aqui, você rotacionou de 30 também. E o que rolou foi o seguinte, ó, 30. Que nesse novo sistema de coordenadas, aí a parada fica mais simples. Então aqui, ó, vamos colocar o y barra, aqui, ó, pera aí, y barra tá aqui e x barra tá aqui, beleza? Então tá aqui, ó, x barra e esse ângulozinho aqui, ó, é de 30 graus. O que rolou então foi que nesse novo sistema de coordenadas, cara, a equação da elipse ficou simples. Então é porque de fato isso se trata de uma elipse. Deixa eu só ver um negócio, é que eu troquei, né, a ordem, né? 18 sobre 11 não, é 11, não, é isso mesmo, 18 sobre 11, tá certo. 18 sobre 11. Beleza? Quem que é maior, né? 18 sobre 7 ou 18 sobre 11? 18 sobre 7 é maior, né? Então, enfim, de fato, o eixo maior tá aqui. Então, sua elipse, velho, é um negócio mais ou menos assim, ó. O eixo maior dela tá bem alinhado com esse x barra, é mais ou menos isso, tá vendo? Ah, tá, então,
Aqui, no sistema de coordenadas x barra y barra, a equação dela fica linda, bonitinha, equação reduzida de elipse. No sistema xy, a equação fica zoada. E o que a gente aprendeu a fazer, essa rotação de eixos, é justamente uma técnica que você usa para escolher um ângulo θ específico, que é o ângulo θ dado por essa expressão, de modo que você cancele o termo xy. E esse termo cruzado, ele surge justamente porque a sua cônica, ela não está com os parâmetros alinhados com o sistema de coordenada inicialmente escolhido. O que você quer fazer é uma rotação do sistema de coordenadas justamente para que os parâmetros passem a se enquadrar com aqueles da elipse e a equação fique mais simples, cara. Olha que parada maluca essa aqui da rotação de cônicas. Então, termos cruzados do tipo xy, numa equação quadrática aqui, vai estar representando uma cônica que vai estar rotacionada, que não vai estar com seus eixos de simetria ou eixo maior e menor de uma elipse alinhadas com o sistema de coordenadas em questão. A rotação serve para isso, beleza? Agora, um comentário interessante é o seguinte, cara. Isso tem uma aplicação física interessante pra caramba, que é o seguinte, a superposição de dois movimentos harmônicos simples em direções perpendiculares. Então, imagina que eu tenho aqui um bloquinho oscilando em MHS no eixo X. A equação de movimento dele é dada por x igual a cosseno de ômega t. Aí eu tenho outro carinho oscilando em MHS no eixo y. A equação de movimento dele é y igual a b cosseno de ômega t mais uma diferença de fase, inclusive. Ele pode estar defasado em relação ao MHS em x. Dá pra gente provar, inclusive, essa aula aqui na real não só é um oferecimento do Lições de Física, como é um complemento do Lições de Física. Porque esse problema a gente fez e trabalhou ele no detalhe lá no Lições de Física, né? Tem várias aulas onde a gente discute isso e prova que se você fizer a superposição desses dois movimentos, você chega numa equação desse tipo aqui. E que equação é essa, cara? É justamente aquela equação do tipo ax2 mais b vezes xy mais cy2 mais f é igual a zero, ou seja, é uma equação de uma cônica que está, inclusive, rotacionada, que não está alinhada com o sistema de coordenadas em questão. E através de uma rotação adequada, você consegue eliminar esses termos aqui e provar que, de modo geral, esse seu MHS, essa sua superposição de dois movimentos harmônicos simples, né, vai dar, em geral, uma elipse rotacionada. Quer dizer, pode dar uma circunferência, pode dar retas também. De modo geral, isso aqui é a equação, como a gente viu, de uma cônica. Lá no Lições de Física, para quem veio de lá, inclusive, dá um salve nos comentários aí, a gente viu que, enfim, essa superposição de MHS pode muito bem dar uma reta, pode dar também uma circunferência, pode dar uma elipse alinhada com os eixos xy ou não. Então isso aqui prova que, de fato, a equação geral é de uma cônica rotacionada. E aqui, inclusive, a gente viu toda a teoria de como que você escolhe o ângulo de rotação para que seus eixos se adequem àquela cônica ali. Enfim, aquela equação que a gente construiu, de fato, dá uma elipse rotacionada, que é a trajetória geral de um cara que tem um movimento como esse aqui. Uma superposição de dois movimentos harmônicos simples em direções perpendiculares. Curtiu esse vídeo aí? Me fala o que você achou. Esse aqui foi pedrada, vem muito denso, muito conteúdo. Espero que vocês tenham curtido. Se veio pelo Lições de Física, dá um salve e me fala o que você achou aí. Valeu, abraço!